Todos encontraram? Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Amém? Pode sentar-se. Esse texto aqui dá um nó na cabeça de muita gente. Primeira coisa desse texto é que ele nivela todas as pessoas. A princípio ele divide a população, Paulo aqui, num contexto de Romano, ele divide a população do mundo inteiro entre judeus e gentios. Uma divisão simples. E nessa divisão, ao povo judeu foi dado a lei. E a lei de Moisés excluía automaticamente os gentios. Mas essa lei de Moisés, ela era meritória. A lei é meritória. A lei de Moisés é meritória. Ou seja, você vai alcançar as coisas por mérito. E sendo assim, por mérito, ela faz uma exigência, não é fácil. Há algum tempo atrás aqui, eu fiz uma comparação em Romanos com a lei sendo um professor, e um professor linha dura. E nessa comparação, eu dizia que ele era um professor linha dura e só tinha dois tipos de notas para esse professor. Ou era 0 ou era 10. Ou o camarada tirava 10 com esse professor, ou tirava 0. Então, nessa prova que esse professor aplicava, que esse professor é a lei, se o aluno tirasse 9,9, era automaticamente rebaixado para 0. Ou ele tirava 10, ou tirava 0. Só que nenhum aluno jamais conseguiu a nota 10. Então fica todo mundo com 0. Ninguém passa com esse professor. A lei é meritória. Para o homem ter direito à vida eterna através da lei, ele tem que cumprir a lei 100%. Se ele não cumprir 100%, a lei diz, a lei estabelece para esse homem uma pena, e essa pena é pena de morte. Porquanto está escrito, o salário do pecado é a morte.
Uma vez que o aluno não se livrou do pecado para tirar uma nota 10, a execução sobre ele é a pena de morte. Agora, quando nós chegamos aqui nesse capítulo 3, aqui nesse texto que nós lemos aqui, essas duas classes de pessoas são todos igualados. Judeus e gentios são colocados no mesmo pé de igualdade. Mas eles são colocados ao pé de igualdade de que maneira? Bom, o gentio, por ter nascido fora do povo de Israel, a lei já diz que ele está fora. Não precisa nem tentar guardar, já está fora. Já está excluído. E não adianta brigar contra a lei. Sabe por quê? A lei representa um Deus santo, soberano, poderoso. Ele faz o que quer, não pede licença para ninguém, não pede conselho para ninguém, ninguém deu conselho para ele, ele estabelece. E se você for ver dentro da santidade dele, ele está correto em me deixar a mim e a você de fora, porque ele é santo. Então, para começo de conversa, diante da lei, nós já estamos excluídos. Mas o meu tipo de comparação aqui é que esses dois povos estão colocados em pé de igualdade. Em pé de igualdade. Não porque um é melhor do que o outro, mas estão colocados em pé de igualdade, todos nivelados por algo chamado pecado. Se o gentio está excluído automaticamente da lei, o povo de Israel também se auto-excluiu. Porque o povo de Israel nunca guardou a lei, nunca colocou a lei em prática. Não adianta fazer algo da lei e errar uma vírgula e um tio. Um pequeno pecado anula toda aquela vida de santidade que alguém tentou realizar no passado. E agora então todos estão colocados nivelados, mas todos nivelados por baixo. Aí vai entrar algo que para nós parece novo, mas não é novo, que na realidade é anterior à lei. O evangelho da graça é anterior à lei. A promessa feita para Abraão foi anterior à lei de Moisés. Abraão viveu antes de Moisés. A lei foi dada através de Moisés. Então a promessa feita a Abraão é anterior à lei. E a lei então foi introduzida com um objetivo. Qual que é o objetivo da lei? Mostrar o pecado. Fazer com que o pecado reine sobre aquelas pessoas que estão embaixo da lei também. Então o pecado na realidade reinou anteriormente à lei. Todos que nasceram de Adão já nasceram sob a maldição do pecado. Veio a lei e a lei tornou essa maldição ainda pior. Por quê? Porque o homem se debate diante da lei, tentando alcançar o mérito, porém não consegue. A lei precisa agir comigo e com você, e com todo ser vivente, como um espelho, que apresenta o quê? Apresenta a nossa feiura, como somos feios na presença de Deus. E essa feiura não é no sentido físico, mas é no sentido espiritual. Espiritualmente somos horríveis diante de Deus. Espiritualmente a lei mostra que nós somos cheios de defeitos e falhas, que não há remédio para mim e para você. E nessa nivelação todos são iguais, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Para sermos introduzidos, para ser introduzido para nós uma salvação que não é através da lei, mas através da graça, do evangelho da graça, o poder do evangelho, o poder do santo evangelho de Deus. E se você for observar nas escrituras sagradas, esse evangelho, o evangelho da promessa, embora no tempo e no espaço ele comece a ser de maneira mais clara, falando um pouco mais clara para Abraão. Antes de Abraão foi falado para o homem e a mulher no jardim.
que da semente da mulher haveria de nascer um que pisaria a cabeça da serpente, chamado pelos teólogos do proto-evangelho, o início do evangelho. Mas quando você chega lá em Apocalipse, você vê lá a expressão, o evangelho eterno. O anjo de Deus tem o evangelho eterno e prega para toda a humanidade do mundo inteiro, é pregado o evangelho eterno. O evangelho é eterno. A promessa é eterna. A promessa foi feita antes de haver Adão e Eva, antes de haver criatura, antes de todas as criaturas, o evangelho na mente de Deus, no coração de Deus, no decreto de Deus, já havia sido estabelecido. Então aí estamos nós com o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo anunciado, o evangelho é a grande salvação de Deus para a humanidade, sendo oferecido gratuitamente para nós. E aqui o texto que eu li, então ele começa no versículo 21 dizendo assim: mas agora sem lei. Mas peraí, sem lei? Então agora o negócio liberou geral? Virou bandalheira agora? Alguns interpretam a graça como liberdade para a libertinagem. Tem aqueles que interpretam a graça como autorização para o pecado. Estamos vivendo na graça, agora a gente pode fazer de tudo que não vai ser cobrado. Mas ligeiramente alguém lá em Hebreus escreve dizendo assim, que se alguém faz agravo à lei de Moisés, e pela palavra de 2 ou 3 testemunhas morre sem misericórdia, quanto mais será julgado merecedor de castigo aquele que fizer agravo ao Espírito da graça. Então a graça não é liberou geral. Não é porque a graça se manifesta sem a lei que estamos liberados agora para pecar à vontade. Bem pelo contrário, no capítulo 6 aqui de Romanos, ele vai nos ensinar que a graça, nós que morremos com Cristo, nós que fomos crucificados com Cristo, estamos crucificados para nós mesmos, estamos crucificados para o mundo, estamos mortos para o pecado, para que em nós reine a graça de Deus. Mas o que é isso? Agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então tanto a lei de Moisés, como os profetas que falaram depois da lei de Moisés, eles todos tiveram um testemunho. Eles todos falaram de um dia que haveria de vir a libertação. Libertação através da graça, libertação através do evangelho, libertação através da pregação da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nesse momento que eu vivo o resto da minha vida aqui nessa terra, eu não vivo em mim mesmo, mas eu vivo através de Cristo e Cristo vive em mim. Eu sou de Cristo e Cristo é o meu dono. Eu não vou oferecer os meus membros como meios para o pecado reinar, mas vou oferecer o meu corpo para Cristo reinar pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. A lei dá testemunho. A lei mesmo dava uma brecha para o piedoso que vivia dentro do templo. Quando ele caísse, ele tinha como oferecer um sacrifício em favor da sua restauração, para ter o seu pecado perdoado. Era o cordeiro sem mancha que era oferecido. A lei dá testemunho disso, e a lei apontava para isso. A lei na realidade era uma cartilha, era o AEAU, era o ABC, que ensinava o povo
A lei, como espelho, mostra para você o seu pecado. E dentro do Evangelho você vê a libertação do teu pecado, o perdão do teu pecado, a vida de santificação que andamos agora através da cruz de Cristo. Jesus vai me conduzir por essa palavra, por esse meio. E no versículo 22, então ele diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Se antes ele faz a divisão entre judeus e gentios, ele faz isso para nos levar para o campo da pedagogia e nos ensinar que se a lei dividia, se a lei fazia isso, e pela lei nós estávamos longe do caminho, olhando distante, separado do povo da promessa, do povo da palavra, dos detentores das promessas de Deus, que era o povo judeu. Mas agora, pelo Evangelho, pela cruz de Cristo, nós que estávamos longe, chegamos perto e fomos reconciliados com Deus. Agora, judeus crentes e gentios crentes são participantes da mesma promessa, da mesma palavra, do mesmo Evangelho. A lei fazia a separação, mas o santo Evangelho de Deus une os dois povos mediante a cruz de Cristo, e nós somos colocados em um mesmo corpo, participantes de uma mesma promessa, sendo herdeiros e co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso só o Evangelho faz. Isso só a graça de Deus em Cristo Jesus faz. A lei não faz. A lei não consegue, e a lei não foi dada para isso. A lei foi dada simplesmente para mostrar que sem Cristo nós estamos perdidos. Por isso que em certo decorrer da carta aos Romanos, Paulo vai dizer: o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para todo aquele que acredita. Mas o que aconteceu com o povo judeu? O povo judeu tropeçou na pedra de tropeço, porque a lei apontava e aponta para Cristo, mas eles tropeçaram em quem? Em Cristo. Porque quando eles viram que o Evangelho era dado sem distinção para todos os povos e trazia perdão, não através de mérito, mas através de graça, eles tropeçaram. Tropeçaram por quê? Porque não acreditaram, porque não creram. Alguém chegou para Cristo e perguntou: mestre, o que faremos para executar as obras? Pergunta no plural. A pergunta lá no Evangelho de João está no plural: mestre, como faremos, o que faremos para executarmos as obras? E Jesus responde no singular. Jesus não responde no plural. Jesus dá a resposta no singular. A obra no singular de Deus é esta: que creiais naquele que Ele enviou. Se não acreditar em Cristo, tropeça em Cristo e não recebe a salvação que é mediante a graça. Eles tropeçaram em Cristo. Tropeçaram, para eles foi pedra de tropeço, mas para nós que cremos é pedra eleita, preciosa, que dá firmeza em Sião, que sustenta a igreja, que diz assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque a minha igreja está edificada em quem? Pedra principal, pedra de esquina, o Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos são considerados pedras também, mas não pedra angular, mas não pedra principal. E nós então temos agora a pedra principal, o Senhor Jesus Cristo, e as pedras que ajudam. Então nós temos o Santo Evangelho, que foi pregado por Cristo e confirmado pelas testemunhas, pelos 12 apóstolos, e confirmado pelo Espírito Santo.
Então nós estamos bem firmados, nós estamos com a base sólida, nós temos o testemunho da lei, nós temos o testemunho dos profetas, como diz no versículo 21, e nós temos o testemunho de Jesus Cristo, nós temos o testemunho dos apóstolos, e nós temos o testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que o nosso evangelho, a nossa palavra, aquilo que nós estamos solidificados, edificados, é uma base firme, é uma base que não será abalada, nunca será abalada. E por isso agora não existe distinção entre judeu e gentio. Não era aquele negócio do templo, o máximo que o gentio chegava era no pátio dos gentios, destinado a eles, e eles não podiam passar de lá, era o máximo. O prosélito do judaísmo só podia chegar até o pátio dos gentios, não podia passar de lá. Mas hoje, de cabeça descoberta, por um novo e vivo caminho que nos foi consagrado, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, nós adentramos no santuário, no Santo dos Santos. O véu foi rasgado de alto a baixo, foi uma iniciativa do alto, até chegar embaixo. Se fosse de baixo, falaria que foi o homem que rasgou, mas não, foi rasgado de cima, para dizer assim, ó, Deus está rasgando o véu da separação, não há mais distinção. O gentio não é mais chamado de cão, não é mais chamado de cachorro, não é mais chamado de canino, mas chamado de filho de Deus, autor, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Vai se assentar na mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó, vindo de todas as tribos, nações e línguas, pelo santo e bendito evangelho, tendo testemunho da lei, dos profetas, de Cristo, dos apóstolos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. A economia da Trindade dá testemunho acerca do santo e bendito evangelho. E a nós então é pregado. E ele diz aqui no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Voltando na equiparação por baixo, todos são colocados todos no mesmo nível, mas por baixo, porque todos pecaram. Tira todo mundo de cima do altar, tira todo mundo, tanto judeu como gentios, apóstolos, profetas, tira todo mundo do altar, coloca todo mundo na nave no meio do povão, é todo mundo povão, mas um povo santificado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, são nivelados por baixo. Está cheio de camarada de nariz empinado, eu tenho um título, eu sou fulano de tal, e vocês têm que me honrar. Está certo, existe a honra aos cargos, existe a honra, mas quando nós olhamos para a nossa bendita salvação, todos nós temos que fazer como é feito lá em Apocalipse. Os 24 anciãos jogavam a coroa aos pés de Cristo. Todos no mesmo nível, igreja, todo mundo no mesmo nível por baixo. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, e precisa da glória de Deus, não através da lei, mas através da graça. Por quê? Porque ninguém, nem judeu e nem gentio, consegue cumprir a lei de Moisés. Por isso todos são encerrados embaixo do pecado, para que Deus use de misericórdia, tanto com o judeu como com o gentio. Então a mesma misericórdia dada para o simples irmão é dada para o sumo sacerdote, o bam, aquele que lidera. São todos colocados na mesma posição, todos nivelados por baixo, todos carecem da glória de Deus. Aí no versículo 24, sendo justificados gratuitamente. Aqui a gente tem que se deter um pouco, a gente tem que ser repetitivo, porque nós
nos esquecemos rapidamente de toda a doutrina pregada a nós. E precisamos sempre lembrar o que é a doutrina da justificação. Então, primeira coisa, a palavra justificação é um termo forense, tomado das barras dos tribunais. Então é uma linguagem jurídica, é uma linguagem forense, tomada dos tribunais, que o apóstolo usou na sua carta para ensinar um pouco a respeito da fé que uma vez foi dada aos santos. Então esse é um termo forense, que significa que o réu foi para o tribunal, e chegando no tribunal, foi-lhe dado uma carta, um alvará de soltura, ou seja, em seu favor. E nessa carta, nesse documento, estava dizendo assim: olha, você não deve nada para a justiça, você não deve nada para a lei, você não deve nada para ninguém, você é inocente, você é justo. É uma declaração de uma autoridade dizendo que o réu pode seguir o seu caminho de cabeça erguida e ninguém pode prendê-lo, porque ele tem sobre as suas mãos, em seu poderio, uma carta, um alvará, um documento de soltura. E isso é feito de que maneira? De maneira gratuita, porque na realidade o que o camarada merecia mesmo era a condenação, mas de uma maneira gratuita é colocada na mão do réu esse documento. E esse documento nós temos ele por meio de algo chamado fé, que segundo o apóstolo Paulo, não é algo nosso, mas é um dom recebido gratuitamente por Deus. Então Deus te deu essa fé e te dá esse documento, e você então pela fé toma posse desse documento e acredita nesse documento, acredita nesse dizer. É mediante a fé, é através da fé que nós temos esse documento em mãos. Então, a doutrina da justificação é isso, gratuitamente. Por que é de maneira gratuita? Não leva em conta os pecados do passado, não leva em conta a minha vida regressa, a minha vida pregressa. Os meus pecados cometidos na adolescência, na juventude, o pecado original herdado de Adão, todos os pecados cometidos por nós, não foi levado em conta. Deus passou os olhos por cima e não levou em conta, não colocou na conta, e nos deu essa carta de justificação. Somos justos na presença de Deus, literalmente justos na presença de Deus, mas isso não significa perfeição. Não entenda e não interprete justificação sinônimo de santificação. Justificação não é sinônimo de santificação. Justificação é dizer para o camarada que não valia nada e continua não valendo, que ele está perdoado, não é colocado na conta dele os pecados cometidos. E aí ele diz aqui: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, qual que é a base da justificação? É o amor de Deus. Não é o que nós iremos fazer, não é o bem que nós iremos fazer. Nós somos exortados a fazer o bem, mas não é o bem que nós vamos fazer que foi levado em conta para a justificação. O que foi levado em conta é o amor de Deus, é o decreto dele, é aquilo que ele quis. Dentro da soberania dele, ele decretou dessa maneira, ele pensou dessa maneira, agiu dessa maneira e age dessa maneira. É por graça, é por misericórdia, é por bondade. E esse evangelho, essa palavra, não vai de encontro e não recebe guarida no coração do velho homem.
O velho homem não gosta dessa palavra. O velho homem não gosta disso, sabe por quê? Fere o orgulho. É o que ele vai dizer na frente. É o que ele vai falar na frente aqui do que nós lemos. Ele vai então agora tratar com o orgulho humano. Porque nós somos orgulhosos. Por isso que, voltando lá na pergunta de João, o que faremos para executar as obras de Deus? O camarada estava perguntando no plural, cheio de si, de orgulho de si, pensando como Pedro, né? Contigo eu vou até a morte. Eu vou com você, eu vou dar minha vida por você. Mas o homem não tem condições de pagar. O homem não tem como pagar. Não existe na constituição humana condições de pagar. Não adianta fazer a pergunta no plural, o que faremos para fazer as obras? Então temos que colocar no singular. Olha, a obra que eu e você tem que fazer é acreditar em Cristo. O parâmetro para a justificação é a graça, é o amor de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Somente isso, não tem outra coisa, é apenas a bondade e a misericórdia de Deus. Por isso, a maioria da humanidade não aceita o Evangelho. Porque ele olha para o Evangelho e fala, não, mas é muito fácil. Está muito fácil. Por isso que é mais fácil o camarada acreditar que vai resolver o problema dele em casa, comprando uma vassoura ungida que custa R$1.000, do que acreditar pela fé que ele tem tudo em Cristo. Então ele paga R$1.000 na vassoura para varrer o mal de casa. Sendo que para varrer o mal da tua casa, você precisa de acreditar em Jesus. Gratuitamente, não precisa pagar nada. Para ter uma mansão no céu, você não precisa dar R$1.000 numa miniatura de um tijolo ungido. Mas o homem prefere acreditar nisso, sabe por quê? Porque ele vai dizer assim, olha, eu paguei. Não, eu estou aqui porque eu mereço. Ninguém vai entrar no céu porque merece. Ou vai pela graça, ou não chega lá. Porque não podemos de maneira nenhuma anular o sacrifício de Cristo. Porque se houvesse outra maneira, Cristo não teria morrido na cruz do Calvário. E se tem outra maneira, Cristo então e Deus são os seres mais de falta de entendimento que existe na terra. Porque se existe outra maneira, eles fizeram uma coisa vã. Se tinha outra maneira, era só deixar o camarada ir lá e fazer. E esse que fizesse, salvaria o resto da humanidade. Mas como não tem, Jesus foi lá e fez o que ninguém tem condições de fazer. Ele viveu sobre a lei, obedeceu a lei 100% e pagou a exigência que a lei colocava sobre a humanidade. E qual que é essa exigência? A pena de morte. Por isso que Jesus não pode correr da cruz do Calvário. Ele não pode se negar a ir na cruz do Calvário. Ele tem que ir na cruz do Calvário. Por quê? Porque ele não cometeu pecado, não fez uma única falha, não tem uma única falha, mas ele então vai lá e se submete à vontade da lei, ao preceito da lei, à ordem da lei. A lei exige a pena de morte sobre o pecador, e em Cristo então nós morremos para a lei, nós morremos para nós mesmos e morremos para o mundo, através do sacrifício de Cristo, através da cruz de Cristo. É isso que nós temos que entender e compreender. Aí no versículo 25 então ele vai dizer assim: a quem Deus propôs. Quem que é o autor de tudo isso? Quem fez essa proposta? Quem que teve a ideia, o pontapé inicial? Foi Deus. Quem que envia o Filho é Deus. O Filho fala, eis-me aqui, ele é voluntário. Mas quem envia, quem tem a ideia inicial é o Pai. E o Filho então obedece. E quem aplica essa verdade ao coração dos eleitos? O Espírito Santo.
Então a trindade econômica, existe uma economia na trindade, e essa economia da trindade, ela trabalha tudo sempre em favor da salvação dos eleitos, que foi proposto pelo Pai. Foi proposto para quê? Foi proposto no seu sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A lei exige a pena de morte para o pecador. Só tem um remédio para o pecador: a pena de morte. Então Jesus Cristo vai para a cruz do Calvário, e através do seu sangue, Ele compra para o Pai reis e sacerdotes de toda nação, tribo e língua, juntando povo de Israel. Quando diz judeu, você não interprete nação por completo. Não existe nenhuma nação por completo 100% salva, mas existem pessoas de todas as nações, de todas as tribos e de todas as línguas, que Deus chamou um por um, e virão a Cristo. Através do sangue dele virão e serão salvos. E são salvos, eternamente salvos, através do sangue do Cordeiro. Então, quando Paulo trata disso lá no capítulo 9, 10 e 11, em Romanos, ele diz que nesse tempo presente, sobrou um resto do povo de Israel. Tem um resto, tem um remanescente. É um número pequeno, mas tem, sempre teve. E sempre terá, até a volta de Cristo, sempre terá, sempre pessoas de todas as nações, tribos e línguas, aceitando o santo e bendito Evangelho. Existem épocas que é menos, existem épocas que é mais. Existem épocas que o Evangelho se volta para um país e se fecha para outro. Mas mesmo naquele país onde o Evangelho fechou as portas, por baixo das cortinas, sempre tem alguém salvo pelo Evangelho. E existem outras nações que a gente até faz lá, né, a porcentagem. Olha, tantos por cento da população é protestante, tanto por cento é cristã. E aí diz assim, olha, aquele país é considerado um país protestante. Aí quando você vai naquele país que você olha a vida do povo, você fala, misericórdia, se isso daqui é protestante, eu não quero ser protestante não. Por quê? Porque na realidade, o Evangelho nunca será aceito na sua totalidade em nação nenhuma. Sempre vai ter joio, trigo, gente mentirosa, que o único serviço, única coisa que eles fazem é lançar tropeço no Evangelho para a verdadeira igreja. Por isso que eu e você pagam o pato por aí. Porque sempre vai ter gente dentro da igreja visível, lançando escândalos para sujar o bom nome que sobre nós é invocado. Sempre vai ter. Sempre terá, não deixará de existir, sempre terá falsos no meio dos verdadeiros. E tem uma coisa, hein? Muitas das vezes se cumpre aquilo que Agostinho falou, mais ou menos no ano 300. Que dentro da igreja visível existem muitos lobos do lado de dentro e muitas ovelhas do lado de fora. Então, quando você vai para a igreja organizada, tem muito lobo tomando conta do rebanho. Está cheio de lobo tomando conta do rebanho. E as ovelhas do lado de fora. Essa é a igreja visível. Mas sabe o que conta? A igreja invisível. Sabe por quê? Está escrito: Deus conhece aqueles que são seus. Ele não olha a aparência. Pode ter aparência, mas se não é, não é. A aparência não engana os olhos daquele que é como chama de fogo, não engana. Aquele que vê no profundo, aquele que vê no coração, aquele que sabe do coração. E nessa linha aí, muitas ovelhas que estão do lado de fora estarão na igreja invisível do lado de dentro, e gente do lado de dentro sendo colocado do lado de fora. Sabe por quê?
Porque muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos que achavam que eram filhos do reino, serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá rangeres de dentes, choro, lágrimas e ranger de dentes. Mas Deus propôs no seu sangue como propiciação. Uma palavrinha difícil, não somente de pronunciar, mas também de explicar. O que é isso? O que significa isso? Então, para nós falarmos sobre essa palavra, nós temos que voltar no Velho Testamento e dizer primeiro que ela não é. Quando Jacó, junto com a sua mãe, enganou Esaú, então, irado, propôs no coração um plano e se tornou audível. A mãe dele escutou, percebeu, viu. E qual que era esse plano? Se vingar e matar Jacó. Aí então ela entra com o conselho de mãe, protetora, protegendo Jacó. Então ela fez lá um pensamento de propiciação, que era através de algo chamado tempo. Jacó, sabe o que você faz? Você vai mudar de lugar e vai ficar lá um tempo, até o teu irmão passar a raiva dele e cair no esquecimento, e ele vai se esquecer. Mas esse plano não estava certo, porque na realidade, você conhece aquele ditado, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, nunca esquece. Então esse negócio de pensar que com o tempo o negócio vai passar e vai esquecer, aplica isso a Deus. Deus vai esquecer do meu e do teu pecado? Ele tem amnésia? Ele esquece de alguma coisa? O tempo não serve como propiciação. Não é propiciação. Agora tem uma outra ideia dentro dessa mesma história de Jacó e Esaú. Quando Jacó volta, ele percebe que o plano dele não deu certo com a mãe dele. E ele não somente percebe no pensamento, mas também na realidade. Porque ele manda uma comitiva lá saber lá do seu irmão, e a comitiva volta com que resposta? O teu irmão está vindo aí, e mais ele 400 homens e todos armados. Ele tinha esquecido? Não, não tinha esquecido não. O plano de vingança dele tinha sido aplacado? Não, não tinha sido aplacado. Ele estava vindo armado. Aí, Jacó faz um outro plano de propiciação. O que ele faz? Ele separa presentes. Ele manda um presente, vários presentes para o seu irmão. Sabe por quê? Eu mandando um presente, eu vou ganhar o coração dele. E eu mandando um presente, o negócio vai se reverter em meu favor. É igual o marido que brigou com a mulher e agora está querendo conciliação com a mulher e manda uma rosa para a mulher. Às vezes dá certo e às vezes não. Mas coloca isso com Deus. Mandar um presente para Deus vai resolver? Aqui nesse caso, não resolveu coisa nenhuma. Porque para o primeiro de conversa, Esaú não precisava daquilo. Ainda falou na cara dele: eu não preciso nada que você tem. Sabe o que diz isso daí? Olha, eu não preciso da tua boa obra para te perdoar. Eu vou te perdoar de maneira gratuita. Eu não preciso da tua esmola para te perdoar. Eu não preciso do teu trabalho para te perdoar. Eu não preciso de nada para te perdoar, para te abençoar. Mas na realidade, propiciação é fazer com que aquela parte que está irada se tornar novamente favorável a mim. E na realidade, essa ideia de presente, embora errada, é através dessa ideia de presente que ele vai nos ensinar. Porque nesse pensamento, se eu mandar um presente para ele, então ele vai se voltar da sua ira e vai virar meu amigo de novo.
Se esse é um pensamento errado, e a gente tem que pegar ele então, transformar ele num pensamento certo, para dar certo em nosso favor, vamos transformá-lo então. Deus é a parte irada, você é o ofensor, você cometeu vários crimes contra Deus, e agora você quer mandar um presente para Deus se reconciliar com você, e Deus se tornar favorável a você novamente, e você então vai mandar um presente para Ele. Mas qual que é o presente que você vai mandar para Ele? Em primeiro você tem que descobrir o que Ele tem falta, mas Ele não tem falta de nada. Do que Ele gosta? Tem que descobrir do que Ele gosta. E nessa descoberta, você vai descobrir no Evangelho, no próprio Evangelho, que você vai mandar um presente para Deus. Mas esse presente que você vai mandar para Deus, você vai receber dele mesmo. Ele que vai colocar na tua mão, vai fazer igual a mãe faz no Natal com a criança que não tem como comprar. Ela compra e coloca na mão do filho. Filho, agora olha, você não sabe nem falar, mas eu estou falando no teu lugar, que esse presente é você que está dando. O filho não comprou, não pagou nada e nem sabe de nada daquilo ali. E nem entende aquilo ali, mas é feito pela mãe amorosa dessa maneira. Assim Deus fez conosco. Jesus Cristo é o presente de Deus dado para nós. Jesus Cristo falou para a mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus, o que é dom? Presente de Deus. Você lhe pediria e Ele te daria água viva. Esse é o presente de Deus colocado na nossa mão e nós mandamos para Deus. Aqui está, Senhor, o teu filho. É a conciliação, é a propiciação, é o sangue de Cristo que eu apresento para Deus me receber na sua casa. Então veja que é uma palavra complicada, mas se torna fácil. Mas se você for pesquisar nos teólogos, você falta ficar maluco sobre essa palavra aqui, sobre essa palavrinha aqui, que os camaradas deixam você doido, deixa você maluco, com tanta teologia, com tanta teoria, e a maioria vai na parte da contradição, vai tentar contradizer isso daqui. Mas na realidade, Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados diante de Deus. E tudo isso mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então, no perdão do Evangelho, na graça de Deus, não existe injustiça. Não tem injustiça. Por que não tem injustiça? Porque na realidade, aquilo que a lei exige foi colocado em prática. O castigo foi colocado em prática. O castigo não foi passado por cima. Aquele que pecar deve morrer. Morremos onde? Em Cristo. Jesus pagou o preço. Jesus pagou com a própria vida para nos dar a libertação, para nos dar a liberdade. Então não existe injustiça na pregação do Evangelho, na mensagem do Evangelho. Existe sim justiça da parte de Deus, e nós temos isso através de algo chamado fé. É pela fé. A fé é a mão que pega da mão de Deus e toma posse para nós. É através de algo chamado fé. Nós temos fé, nós somos detentores da fé. Por quê? Porque foi nos dado gratuitamente. E ele vai continuar dizendo assim: por Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Então nós cometemos os pecados anteriores, não foi feita a obra de execução em nós, o castigo não foi executado em nós, como está escrito lá em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele foi ferido de Deus, pisado, moído, como diz, uma certa vez conversando em off comigo, o diácono Valdevino, me chamou do lado e falou assim, quando o pastor Pedrosa estava lendo Isaías 53, palavras do diácono Valdevino: mas que pai desnaturado teve coragem de fazer isso com o filho? Porque está escrito lá em Isaías 53, ao pai agradou moê-lo, fazendo-o
enfermar. Mas que pai desnaturado que teve coragem de fazer isso com o filho? Sabe por que ele fez isso com o filho? Porque era essa a exigência da lei. A lei exige que o pecado seja triturado, que o pecador seja condenado à morte, é a exigência da lei. E essa exigência da lei levou o amor de Deus e o amor do Filho a se entregar, a ser moído no meu e no teu lugar. Porque se Deus fosse moer a nós, não sobrava nada. Aí é moído e triturado o Senhor Jesus Cristo, para que nós tenhamos o perdão, para que nós sejamos perdoados. E diz aqui, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como eu disse anteriormente, Deus não está praticando injustiça, Deus é justo, Jesus é justo e justificador, e dentro da soberania da Trindade, eles justificam aqueles que eles querem, mediante algo chamado fé. E está escrito que a fé não é de todos. Por isso sempre haverá pessoas para perseguir quem acredita nesse evangelho, porque a fé não é de todos, mas a fé pertence aos santos que foram chamados pelo chamado eficaz e estão incluídos no corpo de Cristo, na cruz de Cristo, e estão colocados de maneira mística dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja universal, santa, gloriosa, perdoada, purificada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E Deus é justo, não existe injustiça nele, em escolher um grupo pequeno do mundo todo e rejeitar uma outra parte. Não existe injustiça nele. Por quê? Porque isso se trata de sabedoria. Agora no versículo 27, ele vai tratar do orgulho, como eu disse no começo da mensagem. O orgulho é tratado então no versículo 27. Onde pois está a jactância? Pergunta aqui, onde que está o orgulho? Foi de todo excluída a resposta. Por que o orgulho é colocado de lado? Porque não é pelas obras. Lembra no começo da mensagem? A lei é meritória. Se o camarada conseguisse colocar ela 100% em prática, ele poderia se sentir orgulhoso. Sim, ele poderia. Porque estava essa possibilidade dentro da lei. A lei dava essa possibilidade. Mas olhe para o único homem que fez isso. Jesus Cristo. Ele ficou orgulhoso? Sabe que ele sabe controlar 100% a emoção humana. Ele foi homem 100% perfeito. E nisso ele controla o orgulho. Mas não é disso aqui que ele está tratando. Ele está tratando do meu e do teu orgulho. Não existe no Evangelho da Graça lugar para o orgulho. Por quê? Porque ele é excluído. É pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade, é pela compaixão. Se você vai entrar então na doutrina da santificação, e tem que entrar e tem que andar em santificação, não se esqueça que o orgulho foi colocado de lado. Você vai agora andar em santificação e não ficar orgulhoso que está jejuando, que está orando, Deus está mandando resposta à sua oração, você está sendo uma bênção da igreja. Olha, vai jogando o orgulho de lado, coloca o orgulho na cruz, porque o orgulho não tem lugar para a jactância na pregação do Evangelho. Porque todos pecaram e todos estão carentes da glória de Deus, e todos foram colocados no mesmo patamar, nivelados por baixo, e todos são carentes agora e alvos da graça de Deus. Agora, se o orgulho é excluído, ele faz a pergunta: por qual lei? Por que lei? Qual foi a lei que excluiu o orgulho? Afinal de contas, se o orgulho é excluído, tem que haver então uma lei. Ele faz a pergunta. Em cima dessa pergunta ela faz outra: das obras?
Foi a lei de Moisés que excluiu ele? Não, não foi a lei. Foi a lei das obras? A resposta é negativa, não. Pelo contrário, pela lei da fé. Nós temos que aprender a viver a lei da fé. E nessa lei da fé, todos nós somos irmãos. Jesus Cristo é o primogênito. Nessa união, Ele é o cabeça e nós somos o corpo que temos que ser guiados pela cabeça. A cabeça é que dá ordem ao corpo e não o corpo dando ordem para a cabeça. Mas hoje, como diz o caipira aí, tem gente colocando o carro na frente dos bois. Jesus Cristo é o servo e nós somos os senhores. Ele vai fazer o que eu mando e acabou. Como diz a Maquico para Marluce, Marluce, a gente precisa de homens poderosos, senão a gente não vence. Infelizmente, se prega em um evangelho paralelo, onde existem homens poderosos. Voltando lá em Gênesis, né? Torre de Babel, existia na terra gigantes, homens poderosos na presença de Deus. O que aconteceu com eles? Bagunça total, porque na presença de Deus não pode ser homem gigante e poderoso, todos têm que ser pequeninos pela fé. Grande é só Jesus, e agora fazemos grandes obras em nome de Jesus, através da fé e o orgulho na cruz do Calvário. Não pode ter lugar para o orgulho no nosso meio. Somos todos irmãos. Grande é Jesus, poderoso é Jesus, todos somos servos, cooperadores de Deus. Aí Paulo fala assim: tenho para nós apóstolos que fomos colocados em último lugar. Até o momento nós somos a escória do mundo. Não temos pousada certa, não temos um local certo, somos apedrejados, perseguidos, cuspidos, mas vocês são os eleitos. Fazemos tudo isso em prol da casa de Deus. Mas hoje em dia aí estão ensinando que tem que ter homens poderosos na igreja. E o Evangelho ensina que nós recebemos tudo isso através da fé, e a jactância, o orgulho, foi excluído pela lei da fé. Então, nessa lei da fé, em termos de recompensa e de galardão, pode ter pessoas que não têm cargo nenhum, e a recompensa dele vai ser maior do que a pessoa que tem cargo. Porque está escrito assim: se você recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Pronto, na distribuição do galardão, já foi colocado no mesmo nível profeta e o que não tem nada de profecia na vida dele. Sabe? Dentro dessa lei da fé, diz assim: olha, não são os pais, não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que acumulam tesouro para os filhos. Então, para Paulo, a maior recompensa que ele poderia ter na pregação do Evangelho é de chegar naquele dia e não ter corrido em vão, porque na realidade todos os seus seguidores tinham uma herança maior do que a dele mesmo. Essa é a lei da fé. A lei da fé pega o pequenino e dá para ele a mesma coisa. Olha, na ressurreição, o pequenino terá o corpo glorioso, igual daquele que levou ele para o Evangelho. Todos terão o mesmo corpo, a mesma herança, a mesma coroa. Tudo é repartido de maneira igual. Mas a gente faz uma brigaiada danada por aí, né? Concluímos, versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei.
Aqui agora ele acaba com o povo judeu. Não os que acreditavam, mas aqueles que viviam de nariz empinado e perseguiam a igreja. E achava que por colocar em prática algum ritual do Velho Testamento, estavam pagando a salvação para Deus. Porque na realidade, a justificação é trazida mediante a fé e não pelas obras da lei. Então não vamos agora trazer para os nossos dias os rituais da lei. A igreja ultimamente tem se enchido, o povo de Deus no geral, tem se enchido de costumes do Antigo Testamento, os quais são sombras das coisas que haviam de vir. E uma vez que veio aquela lei ritual, a lei de rituais, ela se tornou obsoleta e não se coloca mais em prática. Não precisa mais praticar. Você não precisa construir aqui um candelabro que simbolizava a iluminação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na igreja, principalmente do Espírito Santo da igreja. Você não precisa mais daquele ritual, sabe por quê? O Espírito Santo que era representado naquilo ali, já está conosco. Ele é a nossa luz, Ele ilumina a gente. Nós não precisamos construir aqui uma arca lá de Moisés, uma arca da aliança, e carregar a arca da aliança entrando aqui, carregando ela nos ombros, porque para começo de conversa, a gente nem da tribo de Levi pertence para carregar a arca verdadeira de Deus. Mas a arca do Evangelho, o Evangelho foi colocado em nossas mãos, e nós estamos com ele aqui, e não precisamos do tipo do passado, não precisamos dos rituais do passado. A lei civil, algumas é colocada em prática, também é um assunto à parte. A lei moral, sim, é colocada em prática em nosso meio, mas a lei religiosa, de rituais, foi abolida. Está escrito lá em Hebreus, que ela foi abolida. Aquilo que se tornou velho, se tornou ineficaz e foi substituído pelo novo. Nós temos agora o Evangelho nas mãos, e não precisamos mais de nada daquele passado. Versículo 29, é porventura Deus somente dos judeus? Pergunta, não é o também dos gentios? Resposta, sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Vamos parar aqui um pouquinho no versículo 30, embora uma boa parte não saiba o que é circuncisão, mas nesse tempo aqui, no tempo de Cristo, a prática da circuncisão no povo judeu era uma prática, e é uma prática bíblica, que foi trazida antes da lei de Moisés, já era praticado. Dentro da lei de Moisés, então, ela foi ratificada e melhorada e instituída para todos sempre entre o povo judeu. Quando se começou a pregar o Evangelho, esse ritual não foi levado para o povo gentio. Não somente não foi levado, que quando começou a aparecer os judaizantes dentro da igreja primitiva, o apóstolo Paulo se levantou contra essa prática e proibiu essa prática entre o povo gentio. Gentio não pode praticar a circuncisão, embora ela tenha sido praticada na igreja primitiva do povo judeu. E entre o povo judeu, então por isso você vê lá, Pedro foi o apóstolo da circuncisão e Paulo o apóstolo da incircuncisão. Entre os judeus no Novo Testamento foi considerado legal continuar a prática da circuncisão, enquanto que no mundo gentílico não foi permitido e foi proibido pelo apóstolo Paulo de se praticar a circuncisão. Circuncisão, para quem não sabe aí, é um tipo de operação de fimose, por isso só era feito no sexo masculino. Que dentro lá do Velho Testamento, era um pacto, era um sinal entre Abraão
e Deus, que foi dado para ele depois da promessa do evangelho dado ao mesmo crente Abraão. E agora, no Novo Testamento, no nosso meio, ele está dizendo aqui, olha, Jesus é o Senhor, tanto da circuncisão como da incircuncisão. E se vocês quiserem acreditar, nem circuncisão tem valor nenhum e nem incircuncisão, porque na realidade o pacto de sangue tem que ser feito dentro do coração, lá no interior. Isso daí a faca do médico judeu não alcança. A faca do médico judeu, lá um instrumento cirúrgico do médico judeu lá na época, e mesmo nessa época agora, só alcança o lado externo, a parte carnal, que é numa parte que dói muito, mas não leva o cara à morte. Mas se for colocado no coração, em vez de fazer um pacto, leva ele a óbito. Mas o Espírito Santo vai lá, no meu e no teu coração, e faz aquele pacto dentro de você. E esse pacto não pode ser violado por nada. Você tem que guardar esse pacto. Guarde esse pacto. Nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor nenhum diante de Deus. Não tem valor de nada. Mas o que tem valor é a circuncisão no homem interior, dentro do coração. A lei do evangelho agora é colocada no meu e no teu coração. Aí tem valor. Aí versículo 25. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Agora ele deu um nó na cabeça de todo mundo, né? Se a gente está confirmando a lei, como, rapaz, você não falou aí durante a pregação toda, que a lei não é a mesma coisa que o evangelho, e aí não falou tudo isso? Não, mas no decorrer da mensagem você presta atenção numa coisa, que no decorrer da mensagem, nós falamos uma coisa importante, que a lei de Moisés, ela representa a santidade de Deus, e assim então, ela impõe uma lei que chamada, aqui por nós, aqui a questão de dinâmica, dizendo assim, olha, pena de morte. Então ele faz com que a lei seja verdadeira, a lei não foi anulada, mas ela foi colocada em prática. A pena de morte foi colocada em mim e você, porque através da cruz de Cristo, nós morremos com Ele. Estamos mortos para a lei, estamos mortos para o pecado, estamos mortos para o mundo, através da cruz de Cristo. Então estabelecemos a lei. Vê que a lei não é deixada de ser colocada em prática, ela é colocada em prática. A pena de morte é executada. O castigo não foi passado por cima, não foi deixado de lado, a execução foi dada. Então nós estabelecemos a lei. A lei está estabelecida, morremos com Cristo, a morte de Cristo é a minha e a tua morte. Nós morremos com Cristo, fomos crucificados, não vivemos nós, mas Cristo vive em nós, tá? Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.